Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel de Geografia e a aula de hoje é sobre o rio Caí. Curte aí, compartilha e se inscreve no canal. Pois bem, o rio Caí é um rio localizado no Rio Grande do Sul. Ele nasce no município de São Francisco de Paula e corre do sentido leste para oeste do estado, até então indo em direção ao sentido sul, chegando no rio Jacuí, onde é a sua foz. O rio Jacuí, então, vai levar as suas águas até o Lago Guaíba. Esse Lago Guaíba vai levar as águas do rio Caí até a Laguna dos Patos, que cedo ou tarde, então, acaba chegando ali no Oceano Atlântico. Sobre a geografia desse rio. O rio Caí está numa área de planalto, o que explica, no seu curso superior, as grandes correntezas. Esse rio ele é bastante alterado no sentido de construção de usinas hidrelétricas e construção principalmente de barragens. Tem muitas barragens nesse rio, tá? Que acabam alterando o fluxo de suas águas. Ao longo do rio também temos várias reservas, vários parques turísticos, e esse rio ele é muito utilizado para a recreação das pessoas. Além disso, o rio ele é usado muito para a agricultura. Ele passa por importantes cidades da Serra Gaúcha, como por exemplo, além de São Francisco de Paula, fazem parte dessa bacia desse rio Canela, Gramado, Nova Petrópolis, entre outros. Em vários trechos ali do rio, quando ele vai diminuindo a sua altitude, ele vai então tendo um fluxo de água mais lento, vai ter uma profundidade maior e vai passar em cidades como Montenegro e São Sebastião do Caí. Esse rio ele tem as suas margens muito alteradas em algumas partes do seu curso, e constantemente ele acaba então tendo o volume de água aumentado devido às chuvas e acaba sendo a sua calha ocupando as suas margens, onde deveria estar de fato ali a mata ciliar. O que ocorre, na verdade, é um grande desmatamento dessa mata e tem muita construção urbana ao longo das tais margens, certo? Outros fatores geográficos desse rio. Vocês podem perceber que o rio Caí, ele é um rio de planalto ali na sua origem. Só que rio sempre vai do ponto de maior altitude para o ponto de menor altitude. Então ele nasce numa região de planalto, planalto meridional aqui no Rio Grande do Sul, e ele vai para uma região de menor altitude ali, que a gente vai denominar mais tarde ali em direção à depressão periférica. Essa depressão periférica do Rio Grande do Sul fica entre dois planaltos, o planalto sul-rio-grandense ao sul e o planalto meridional ao norte, ok? Numa área de clima subtropical. Por que clima subtropical? Porque o Rio Grande do Sul está ali ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, essa região tem um ambiente de clima com verão quente, inverno frio, uma pluviosidade, ou seja, uma chuva bem distribuída ao longo do ano, ok? A região também, a gente pode nela encontrar principalmente a Mata Atlântica, essa mata que vocês estão vendo no vídeo. Essa mata densa, fechada, típica de ambiente quente e úmido, ok? Que é característica também de clima tropical. Porque quando a gente fala no clima subtropical, é uma transição do tropical para o temperado. Nessa área também é comum a gente encontrar mata de araucária, em algumas áreas, principalmente onde ele nasce lá, é uma área de campos, que a gente chama de campos de cima da serra. As rochas basicamente que a gente vê nesse vídeo, tá, são rochas vulcânicas, o basalto, e ali misturado tem pedaços de arenito. O que ocorre? Aquela coisa que eu sempre falo quando a gente fala da geologia do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, um imenso deserto no passado. O Brasil separa da África, tem o vulcanismo que ocorre sobre esse deserto. Então acaba ficando aquela lava em cima daquele deserto que compacta aquela areia, que vira o tal do arenito.
em cima aquela lava vai virar o basalto, rocha vulcânica extrusiva. Com o tempo nós temos chuvas, nós temos eras glaciais e a água acaba indo para esse arenito. Esse arenito, então, nós vamos ter o que a gente chama ali de aquífero Guarani, um aquífero que está, na sua grande parte, confinado. Mas essa borda entre o Planalto Meridional do Rio Grande do Sul e as regiões de menor altitude é uma área de recarga desse aquífero. Tá? Então, o aquífero está muito perto da superfície. Em alguns pontos ele vem, então, para tal superfície e forma rios. E esses rios vão esculpindo o relevo. Tanto é que essa imagem, essa filmagem dessa parte do Rio Caí foi feito na região do que a gente chama de Vale da Ferradura. Quando a gente fala vale, a gente está falando de uma depressão preenchida com água no fundo. Vocês viram ali no vídeo, por exemplo, a ponte do Sky Glass. Quando você vai no Sky Glass e você vê aquele rio lá embaixo, é o Rio Caí. Quem é que desenhou todo esse vale? Quem é que fez todas essas curvas? O Rio Caí. Com a sua força, quanto maior a altitude do rio, mais força ele tem. Essas rochas quebradas foram quebradas literalmente pela força da água ali no início. E quando a água quebrou essas rochas, o que ela faz também? Ela transporta. O nome disso, o transporte, a deposição dessas rochas, vai ser erosão. Mas nesse transporte, o que a água faz? Faz uma coisa que a gente chama de intemperismo físico. Ou seja, uma rocha bate na outra e acaba quebrando em fragmentos menores, ok? Então, esse desenho desse leito aí rochoso, com vários desníveis, tá, é resultado de anos de intemperismo, anos de atividade do Rio Caí, ok? É óbvio que vocês estão vendo ali, por exemplo, tem água sobre as rochas, como se fossem poças. Quando tem muita chuva, o nível do rio se eleva e essas rochas ficam abaixo da água. Como a gente está no verão, talvez esteja um período de menos chuva, quando a gente compara no ano de 2023 com a primavera, que choveu bastante, você percebe que o nível está abaixo. E parece que o rio ele está seco, mas não. Ao longo desse leito aí irregular, que em algumas partes é bastante raso, em outras partes, entre as rochas, sim, temos vários buracos que são perigosos, que oferecem perigos a quem se aventura tomar banho nesse rio. Nessa parte em questão aí do Rio Caí. Para chegar nessa parte aí, você deve visitar o Parque dos Cânions, que fica um pouco antes do Sky Glass, e fazer uma trilha, tá? Descer todo aquele vale, uma trilha bem íngreme para chegar até o rio. Outras partes que você pode ver o Rio Caí, tá? Tem a questão ali do Parque da Cachoeira, lá no Passo do Inferno, que tem aquela famosa ponte de ferro. Ok, pessoal? Então aí, uma aula bem legal sobre o Rio Caí, um rio aqui do Rio Grande do Sul, que muitas pessoas procuram para se refrescarem, e um rio muito importante economicamente falando para a região, certo? E um rio que é utilizado para inúmeras atividades econômicas, desde uma agricultura até a geração de energia. Certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.